Moradia do primeiro prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Coronel Francisco Braga, o Centro Cultural Casa dos Braga inspira poesias e guarda memórias do maior cronista brasileiro, Rubem Braga, e de seu irmão, Nilton Braga. O imóvel, construído no início do século passado, abriga um museu com acervo dos irmãos que sempre retrataram em seus poemas as lembranças da casa e da infância. E é nesse cenário inspirador que abrimos o Sobretudo de hoje, para mostrar e explorar o potencial turístico de Cachoeiro de Itapemirim. Esse imóvel foi adquirido pela Prefeitura de Cachoeira em 1985 e protegido por tombamento pelo Conselho Estadual de Cultura. 2 anos depois, foi inaugurado como Centro Cultural. Vamos conhecer agora mais um pouquinho da história da Casa dos Braga. Em 2017, os cachoeirenses e visitantes foram contemplados com a entrega da restauração da Casa dos Bragas. Ao entrar no imóvel, já é possível perceber que o local onde viveu os 2 grandes poetas de Cachoeiro, Nilton e Rubem Braga, está preparado para receber os turistas. Além de novas instalações elétricas e hidráulicas, ar-condicionado central, o espaço também conta com uma plataforma elevatória, que proporciona o acesso de pessoas com mobilidade reduzida aos espaços internos da casa. O convite é para um passeio cheio de boas recordações e memórias da família Braga. Ao entrar, o visitante logo se depara com a primeira exposição, Minha Cidade, Minha Casa. O acervo reúne 132 peças, entre lustre, máquina de costura, quadros, estantes e diversos móveis da coleção de Ana Graça Braga de Abreu, artista plástica falecida em 2013, caçula dos irmãos Rubem, Nilton, Carmozina, Armando e Eda, filhos de Raquel Coelho Braga e do primeiro prefeito de Cachoeiro, o Coronel Francisco Braga. A exposição permite ao visitante acessar os cômodos e os móveis que foram utilizados pela família quando ainda morava na casa. A segunda exposição, Rubem e seus amigos artistas, é uma volta ao universo da arte de Rubem Braga. A exposição reúne obras que mostram a proximidade do cachoeirense com alguns daqueles que foram os mestres no seu tempo, como os retratos de Portinari, Dorival Caymmi, Clóvis Graciano, o pintor argentino Caribé, Di Cavalcante, Djanira, Borjalo e Garcia Rosa. Além disso, o público pode conferir o acervo pessoal dos livros de Rubem Braga, as homenagens recebidas ao longo de sua vida e sua máquina de escrever, onde redigiu suas crônicas e livros. Na terceira exposição, Nilton Braga entre seus amores, estão expostos documentos e fotografias doados pela família, reproduções digitais e um extenso acervo de recortes de jornais e revistas, além dos livros publicados pelo poeta e jornalista Nilton Braga, que completaria 110 anos neste ano. Idealizador do Dia de Cachoeiro, Nilton Braga também idealizou e criou a homenagem Cachoeirense Ausente, que celebra aqueles que tiveram que deixar a cidade para trabalhar, mas não deixam de lado o amor e carinho pela terra natal. Seu irmão Rubem Braga foi o primeiro a receber a homenagem. O público pode conferir as exposições de segunda a sexta-feira. Para a visitação, todos os protocolos preventivos contra a Covid estão sendo seguidos e é obrigatório o uso de máscara. Os grupos com mais de 5 pessoas devem realizar agendamento prévio. E além da Casa dos Braga, Cachoeiro de Itapemirim possui muitos outros atrativos turísticos. E com o intuito de mostrar esse potencial para o Brasil e para o mundo, vamos seguir com o projeto Revelar Cachoeiro, explorando esses roteiros. A Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva é outro atrativo do município. O espaço foi criado oficialmente em 1944 e em 1965 recebeu o nome do militar que doou várias obras para o acervo, com o objetivo de incentivar a educação e a cultura no município. Atualmente, a Biblioteca Pública Municipal está instalada na Casa da Memória, um imóvel construído em 1920 que pertencia à família Ribeiro. No dia 22 de dezembro de 1988, foi tombada como patrimônio histórico. A Biblioteca Pública Municipal reúne mais de 15 mil títulos, entre obras literárias, livros didáticos e revistas, que compõem o setor de pesquisa. O espaço também abriga atualmente a sede da Academia Cachoeirense de Letras.
Parte do roteiro turístico e localizado no coração da cidade, encontramos o Centro Cultural Mestre Salatiel, a Casa da Capoeira. O local reúne história, tradição e parte da cultura de Cachoeiro. A importância é que no centro da cidade existe um complexo cultural. Então, junto com a Casa de Roberto Carlos, Palácio Bernardino Monteiro, a Ponte de Ferro, Museu Ferroviário, a Casinha de Mestre Salatiel e na ponta o Teatro Municipal, faz um complexo cultural do centro. E quando a estação foi desativada, houve um comodato com o município de que as dependências da antiga estação deveriam ser usadas apenas para fins culturais. O espaço cultural é uma homenagem a Salatiel Francisco da Silva, o mestre Salatiel, uma figura lendária da cultura popular de Cachoeiro de Itapemirim. Nascido no Rio de Janeiro, ele se mudou para a capital secreta em 1945. E foi aqui que ele fundou a Folia de Reis São Francisco de Assis, além de ajudar a fortalecer as tradições do Caxambu e a tradição do carnaval Boi Pintadinho. Mestre Salatiel morreu em 1984, aos 68 anos de idade, mas sua história e seu legado permanecem vivos na cultura da cidade. Ela ficou algum tempo sem uso e depois ela virou a Casa do Capoeira, conhecido como Casa do Capoeira Mestre Salatiel, que é um representante importantíssimo do nosso patrimônio imaterial. E ele foi um representante da cultura popular. Ele era muito ligado ao carnaval, o movimento do carnaval em Cachoeiro. Tinha uma boneca, dessas bonecas gigantes, chamada Bibiana. Também participava ativamente das festividades das rodas de Caxambu que tinha na Ilha da Luz. Na época da festa de Cachoeiro, né, os grupos se reuniam na Ilha da Luz. Então ele foi muito ativo. A casa ganhou o nome dele e virou um ponto de encontro dessa arte que é a capoeira, né, da cultura popular. Há 3 anos, o Espaço de Cultura Mestre Salatiel é ocupado pela Associação Cultural Mocambos Capoeira, comandado pelo mestre Bulldog. A associação é responsável por oferecer aulas de capoeira para crianças e adolescentes de Cachoeiro. Nós estamos aqui para poder atender a comunidade em geral, né? Aquelas crianças que estão em risco de vulnerabilidade, né? E no contraturno, que é o mais importante, que é na parte da manhã para quem estuda de tarde e na parte da tarde para quem estuda de manhã. Por conta da pandemia, o espaço ficou fechado por 1 ano e meio e reabriu para os alunos há pouco mais de 1 mês. O que a capoeira representa para a sua vida? Olha, muita coisa mesmo. Tanto como esporte. Assim, a capoeira me ajuda muito, a questão físico, psicológico, que é muito bom mesmo. As aulas são ofertadas gratuitamente e acontecem às segundas e quintas-feiras. A capoeira, ela trabalha muito a coordenação motora, o respeito, né, a dignidade, porque tem que estar respeitando o próximo, entendeu? Então, a capoeira, ela ajuda a estar socializando as crianças, entendeu? Então temos alunos com autismo, então ajuda, tá ali expondo aquela vontade de energia para fora. Então é muito bacana, a gente trabalha também a parte musical da capoeira, então é muito bom para a criança e adolescente. Antes de se tornar um espaço cultural, o imóvel ficou fechado por alguns anos. Antes disso, o espaço pertenceu à antiga estação ferroviária Leopoldina e abrigava uma enfermaria para atender os ferroviários. Uma maca e uma mesa de apoio que pertencia à enfermaria estão no Museu Ferroviário Domingos Lage, no prédio da antiga estação e nosso próximo ponto a ser desbravado. Inaugurada em 1903, a estação ligou durante décadas o sul do Espírito Santo ao Rio de Janeiro e à Vitória. Por conta do crescimento urbano, a linha férrea foi retirada do centro da cidade em 1995 e foi transferida para fora da área urbana.
Localizada no centro da cidade, o imóvel ainda mantém as características originais da construção. Em 2003, a Prefeitura de Cachoeiro recebeu da Rede Ferroviária Federal o termo de posse para o uso exclusivo de um centro ferroviário cultural. Em 2004, passou a se chamar Museu Ferroviário Domingos Lage. O Museu Ferroviário, ele é mais do que uma referência, o coração. Ele é localizado mesmo no centro. Se a gente pegar as atrações turísticas, né, patrimoniais que Cachoeiro tem, desde a Fábrica de Pios, lá na Ilha da Luz, até a Casa dos Braga, Matriz Velha, lá Coronel Borges, Bairro Minas, a gente vai ver que ele está centralizado. Então é como se ele fosse um ponto de convergência central, né, de toda essa história. Atualmente, o espaço abriga um pequeno acervo das atividades ferroviárias do município no Armazém 1, com registros fotográficos, documental, móveis, um torno de fabricação inglesa datado de 1930, que era utilizado para construir peças de reposição da linha e para as locomotivas da época de ouro da ferrovia na região, além de objetos que eram usados na época do funcionamento da estação. E quando o trem se aproximava aqui da estação, os moradores do entorno e os passageiros ouviam esse som. O Armazém 2 abriga o Centro de Informações ao Turista. No primeiro andar, ainda é possível visualizar a bilheteria da antiga estação, um banco original preservado e a mostra do visitante. E a escada inglesa de ferro, que dá acesso ao segundo andar, onde acontecem exposições e aulas de dança. O museu ficou desativado como os demais centros culturais em função da pandemia do coronavírus. Agora, devagarzinho nós estamos retomando, mas nesse caso do museu especificamente, nós vamos ter que fazer uma remodelagem, a gente vai ter que fazer uma releitura da exposição, né? Um novo projeto expográfico. Então isso vai demorar um pouquinho mais. Além disso, na linha vermelha, em frente à antiga estação, ainda há partes da história ferroviária da cidade. Ao lado, a caixa d'água que era usada pelos trens que eram movidos a vapor. Além disso, a Praça Visconde de Matosinhos é outro charme do local e chama a atenção por aludir à memória da atividade ferroviária no município e tem exposto um carrinho ferroviário. A história da antiga estação passa pela Ponte de Ferro. Inaugurada em junho de 2020, a ponte recebeu o nome do líder sindical, ferroviário e advogado Demostóclides Batista, assassinado no Rio de Janeiro em 1993. Em 1996, um ano após os trilhos do trem serem retirados do centro da cidade, a Câmara de Vereadores de Cachoeiro aprovou um projeto de lei para que a ponte fosse adaptada para atender a demanda do fluxo de veículos do centro do município. Hoje, aos 111 anos, ela liga o centro da cidade aos bairros Aquidabã e Ferroviários e é um dos principais atrativos turísticos de Cachoeiro de Itapemirim. Chama atenção por sua beleza e importância para a história da cidade. Seguimos para a Pracinha Cultural Sérgio Sampaio, no bairro Rui Pinto Bandeira. O local é o ponto de encontro dos moradores e concentra diversos serviços. Lá, encontramos a biblioteca, que leva o nome do saudoso jornalista Rony Argeu Moraes. O local oferece títulos variados e é uma fonte de pesquisa para os estudantes do bairro. Os livros são fornecidos pela Biblioteca Pública Municipal Major Walter dos Santos Paiva e doados por amantes da leitura. Como na Praça Jerônimo Monteiro, a Pracinha Cultural Sérgio Sampaio também é coberta pela rede de internet de Wi-Fi. Na sala multiuso no local, são oferecidas oficinas gratuitas para os moradores de crochê em malha e de argila com a artista plástica Gracinha Sabadini. Além disso, na praça, o esporte é garantido com a quadra de esportes, pista de skates e também uma academia ao ar livre. Os moradores ainda utilizam o espaço para caminhadas. A cada 15 dias é realizada uma feira de artesanato no local, que conta com a venda do material produzido pelas alunas das oficinas e também outros artesãos do município. É possível passar uma tarde agradável saboreando alimentos caseiros, ouvindo uma boa música e encontrando os amigos. Eu posso a Deus adorar.